Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que fala sobre as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse curto circuito de número 22, o último do ano, nós escolhemos como tema os grandes desafios que o novo governo vai enfrentar no setor elétrico. Para nos ajudar a entender esses desafios, nós convidamos a nossa amiga, nossa colega de Grupo de Economia da Energia, de Instituto Ilumina, da Escola de Química da UFRJ, Clarice Ferraz. Claricinha, tudo bem, Clarice? Tudo bem, Vicário? Prazer falar com você. Estar aqui, né, com esses ouvintes ótimos. Bem-vinda, Clarice. Clarice está aqui mais uma vez com a gente. Clarice vai se tornar uma presença constante aqui no Curto Circuito, né? Eu e Clarice, a gente conversa muito sobre esse tema, a gente atravessa, às vezes, tardes, né, por esse em torno de um quadro, tentando entender o Sim. que acontece no setor elétrico no mundo, e a gente resolveu trazer um pouco dessas nossas conversas, dessas nossas dúvidas, dessas inquietações para vocês aqui no Curto Circuito. Então, a Clarice está aqui pela segunda vez e vai, sem dúvida, estar mais vezes aqui no curto-circuito. Então, nesse curto-circuito, né, no último do ano, nós resolvemos conversar com vocês sobre esse tema, né? Sem dúvida, né, Clarice, o novo governo vai enfrentar uma pedreira no setor elétrico, né, uma situação muito difícil, muito complicada, não vai ser fácil. E para servir como uma linha, né, de condução dessa nossa discussão, a gente escolheu justamente o documento que foi enviado pelo Instituto Ilumina ao grupo de trabalho de Minas e Energia, né, o grupo de trabalho de transição dessa área, apontando as inquietações, as dúvidas e as sugestões, né, do grupo do Instituto Ilumina para o grupo de trabalho. Então, isso mais ou menos vai seguir aqui, vai servir, né, como uma linha de condução da gente. Vocês encontram esse documento, né, essa carta ao grupo de trabalho de Minas e Energia do Ilumina, lá no site do Ilumina, e a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, justamente é, é, o link, né, para esse documento. Bom, Clarice, então a gente vamos começar a descascar esse pepino aqui. Clarice, vamos começar com uma das questões que está lá no documento do Ilumina, é sobre o planejamento e a transição, né? Essa relação entre planejamento e transição. O que significa colocar justamente a transição no centro da política energética, no centro do planejamento? Então, vamos começar. Então, no É. próximo bloco, planejamento e transição. Isso é uma questão que eu ia esquecendo. Gente, o Ilumina, ele foi fundado em 1996. É uma ONG profundamente comprometida com a visão de que a energia elétrica é um instrumento de desenvolvimento econômico, é um instrumento de inclusão, de redução de desigualdades, e já está aí há muitos e muitos anos defendendo essa pauta e continua defendendo essa pauta. Então, vocês encontram tudo do Ilumina lá no site do Ilumina, ilumina.org.br. Bom, Claricinha, vamos lá descascar isso, começando com planejamento e transição. A relação entre o planejamento e a transição, ela é, vamos dizer, sem planejamento não haverá transição. Então, a gente está falando de uma profunda transformação e a gente está falando, antes de mais nada, Bicalho, de um país que faz 6 anos que não tem política energética. Então, na verdade, é reintroduzir a política energética, reestruturar, dizer o que a gente entende, né, para que serve esse setor, como a gente orienta ele, e agora nessa redefinição de política energética, alinhado com os objetivos da transição. Então, é o que? Esse mundo em plena transformação, numa crise muito profunda e com uma urgência vital, não é de conseguir ou não é se adaptar a esse mundo pós-fóssil, né? Caso não consiga, a gente sabe que não, a vida não continua como ela está aqui, né? A gente está num processo acelerado rumo a um colapso.
Então, há uma série de coisas aqui acontecendo. E para a gente organizar, então, essa profundíssima transformação de sair dessa energia fóssil, da gente eletrificar hábitos, da gente introduzir renováveis com tecnologias que são mais complexas, né? Lidando com características que são desafiadoras, como variabilidade e intermitência, para a gente introduzir alguma previsibilidade, para a gente ir estruturando tudo isso, você precisa planejamento, Bicalho. Então, é aqui. Então, a gente reintroduz o planejamento, né? Define a política energética, alinhado com os objetivos da transição, e daí a gente estrutura o planejamento desse setor. Nesse sentido, a gente, né, colocou isso. Clarice, quando a gente coloca no centro a questão da transição energética, quando a gente coloca a questão do planejamento, a gente está falando muito sobre previsibilidade, justamente sobre aumentar a previsibilidade dentro de um contexto onde as incertezas e os riscos são muito elevados. Então, se por um lado a gente tem essa preocupação com a previsibilidade, com a coordenação, e aqui leia-se uma coordenação maior com um papel mais ativo do Estado, por outro lado, a gente tem uma discussão hoje no setor muito marcada pela defesa da liberalização do mercado, da ampliação do mercado livre. Então, Clarice, o que tem de contraditório? Em que medida a liberalização, a proposta de liberalização, a proposta de aumentar o papel do mercado, ao invés de ir ao encontro dessas questões da necessidade da maior previsibilidade que a gente está falando, vai, na verdade, de encontro, né? Bate, vai contra, né? Eu gostaria que você É. falasse um pouco sobre isso. Essa, Bicalho, é a incompatibilidade que tem levado a uma série de reformas nos mercados elétricos ao redor do mundo, né? Porque quando você vai para esse mercado livre, o que acontece? É priorizado o curto prazo, né? Você vê que os contratos, inclusive, não passam de 2 anos, né? É raríssimo, são de meses. Então, como é que eu vou estruturar, né, o financiamento de uma nova fonte de geração? Como é que eu vou estruturar uma linha de transmissão? Como é que eu vou, né, conceder acesso mais amplo à geração distribuída de uma baixa renda? Com esses objetivos dessa forma, eu não consigo fazer esse planejamento, porque eu não tenho o longo prazo. Eu estou aqui preso no curto prazo, na distribuição do dividendo, na remuneração, que é como se passa nos outros mercados. E aí, como a gente sempre lembra, né, esse é mais um dos pontos, né, porque justamente a eletricidade não pode ser tratada como uma mercadoria como outra qualquer, e porque esse mercado não é definitivamente outro como um mercado como outro qualquer. Né? A gente precisa de planejamento, previsibilidade, isso aqui é estruturado ao longo de anos, né? Esses investimentos, não é olhando o dólar do dia, quanto eu estou distribuindo, não é assim que o investidor toma essas decisões, né? Você vai olhar como é o contexto, como está se dando isso, e você precisa, então, saber, né, que as coisas vão se orientar de certa forma. Com esses contratos de poucos meses, eu não consigo estruturar nada, né? Só tem incerteza, só tem inclusive mais volatilidade e a gente não dá conta de fazer a transformação. Então, isso é constatado em todos os países que têm essa estrutura de mercado livre, né? O sinal de preço que é dado para esse mercado, ele não é suficiente, ele não é capaz de dar sinal, na verdade, real para estruturar, né, a expansão de longo prazo, como esse mercado deve se organizar. Clarice, além do mais, né, uma coisa que a gente observa no caso brasileiro foi as enormes distorções, né, criadas pelo Mercado Livre, né? Uma coisa que um tema que o Roberto Araújo, do Instituto Ilumina, ele se preocupa muito com isso e tem escrito há anos ele vem escrevendo sobre isso, né? Então, Clarice, porque muitas vezes, quando se discute o Mercado Livre no Brasil, se fala, olha só as vantagens do Mercado Livre, olha como é que o preço é baixo no Mercado Livre. Mas, na verdade, não é bem isso, né, Clarice? Não, é como a gente estava falando, né? Na verdade, o que que se fez aqui no Brasil? A gente não fez 100% mercado livre, a gente tentou justamente fazer conviver, né, esse mercado de ambiente regulado com esse livre. Só que o que que acontece? Como o livre ele não funciona para expansão, toda a expansão do sistema ficou carregada e estruturada em cima do mercado regulado. O mercado regulado, quem é? Somos nós, né? São os clientes das distribuidoras, são os pequenos, os que são menos estruturados e os mais vulneráveis, inclusive, para, né, fazer face às transformações, até porque somos cativos, né? Não há o que se faça.
Então, a gente não pode fugir. E é por isso, justamente, que essas coisas são colocadas na nossa conta, porque eles também querem previsibilidade de receita, não é mesmo? O cara do gás, ele quer estruturar em cima da gente, né, o projeto dele. Não vai colocar no Mercado Livre que não vai topar. Né? Então são essas distorções, né, que é isso, mas você tem um sistema que precisa ser expandido, que precisa ser melhorado. Quem é que bota dinheiro? Ah, é só um pedaço. O resto vai surfando, né? São os free riders, né? Então, esse pessoal está comprando a R$ 50, a gente está recebendo parte de eletricidade que foi comprada a 1.500 ano passado, né? Numa crise que contratou por alguns anos ainda por cima, amarrando a nossa conta com isso. Então, se tiver abundância de eletricidade, a gente não se beneficia em nada com isso, porque eles amarraram um contrato, né, de prazo maior em cima da nossa tarifa. E aí o Mercado Livre está livre, e aí ele pega toda aquela sobra. Agora, quando tem escassez e quando tem momento complicado, quando o Mercado Livre está descoberto, né, tem gente que quebra, tá? Ano passado quebraram 2 comercializadoras, e a gente está vendo que à medida que cresce esse Mercado Livre, essa exposição dos agentes vai crescer também, e aí você pode se deparar com uma situação chegando perto de Texas ou chegando perto de uma crise muito mais profunda. Né? Você vai ter, como você estava dizendo, né? E diz com tanta propriedade na entrevista para o Luiz Nassif, né? Dizendo isso, a gente vai caminhar para um subprime, não pode ser estruturado dessa forma. Né? Quando a gente coloca a transição no centro da política energética, surgem uma série de questões, né, associadas à importância da eficiência energética, como lidar com a geração distribuída, a possibilidade de você gerar emprego, renda, emprego qualificado, de lidar com a pobreza energética de uma outra forma. E eu acho que você tem uma visão muito interessante que, quando a gente faz isso, como é que isso se traduz em termos de política pública e redefinindo, inclusive, o papel das distribuidoras. Então, eu gostaria de, no próximo bloco, a gente discutir isso, né? O que representa a transição energética e distribuição como espaço de política pública privilegiada. Então, no nosso próximo bloco, a gente vai conversar com isso com a Clarice Ferraz. Bicalho, esse foi outro ponto que a gente escreveu na carta, né, que a gente entendeu que era um modo justamente de endereçar uma série de questões. O que acontece? Que é, inclusive, uma oportunidade, apesar de ser uma oportunidade que dá trabalho para ser aproveitada. Mas a gente, né, tendo aí, veja o que acontece. A gente tem no mercado brasileiro quase em torno de 60% do mercado de distribuição, as grandes distribuidoras, elas também, né, são concessões. E entre 2025 e 2031, 60% dessas distribuidoras podem perder suas concessões. Então, você imagina como elas estão agora, como é o investimento que elas estão fazendo agora, né? Então, é o mínimo possível, ninguém sabe como é que vai operar daqui a muito pouco tempo. Então, esse é um mercado ainda muito tensionado, justamente porque ele é diretamente afetado pelas novas energias renováveis, né? Então, por que a distribuidora? Porque ela é obrigada a garantir o atendimento do seu mercado. Então, você veja, a distribuidora, ela faz parte de um projeto do setor elétrico que garante segurança de abastecimento. Ela é obrigada a prever o mercado dela, né, a carga, contratar e ter energia para atender todo mundo que está no mercado dela. Isso é obrigação dela, tendo aquela concessão. Aí ela vai, só que essa grande contratação, ela estabelece, né, não é de semana em semana, é 4 em 4 anos, né, então, ou 5, depende do leilão. Então, ela faz aquela previsibilidade e ela tem aquela energia contratada. Enquanto isso, né, vários consumidores podem ir colocando painéis solares nas suas próprias casas. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou consumindo muito menos do que eu pegava da distribuidora, né? Agora eu só pego de noite, só pego quando eu não tenho sol, né? E aí a gente vai vendo. Inclusive, tem gente que faz um sistema um pouco maior, que compensa, né, aquela energia que ela comprou da distribuidora. Então, aquele cliente é 0 a 0 para a distribuidora, e claro que aquilo ali, né, é um problema para ela. Então, o que a gente vê? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma obrigação de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dela, baseado ainda em lei de 1976, que estabelece uma distribuição altíssima de dividendos, que não é questionado, né? Isso também precisa ser colocado. Então, é hora da gente sentar e conversar com a distribuidora,
né, que está muito fragilizado por essa transformação do setor, né? Isso é uma discussão de anos já que vem ocorrendo no mundo todo, né, Bicalho? Então, o futuro das utilities, como isso vai se dar, qual é o papel da distribuidora, e a gente vê que realmente esse papel dela só como vendedora de energia e ainda com a obrigação de garantir a segurança fica muito, muito complicado. Ela pode passar a assumir outros papéis, e aí a gente faz essa conversa da transição, né? Como é que ela, qual é o papel dela agora? Qual pode ser o papel dela? Né? Justamente prover serviços que se alinhem com a transição. Então, o que a gente precisa? A gente precisa consumir menos e melhor. E ela não pode só ser penalizada por isso. Então, a gente tem que, então, incluir a distribuidora, a gente acha, né, que é oportuno, né, que seja associada a distribuidora a grandes programas de eficiência energética. A distribuidora ela tem um acesso direto com o consumidor, né? Então, ela tem o pessoal que vai lá, né? Tem toda uma familiaridade, tem uma série de questões aqui. Mas, enfim, a distribuidora tem esse relacionamento com o seu cliente final e a distribuidora tem seus empregados, né? A gente está numa terceirização enorme, e até isso, passa até, Bicalho, por essa questão da especialização e formação das equipes, da mão de obra. Porque você tem hoje em dia, você tem assim, ó, alguém responsável por uma linha, um técnico especializado, que fica tomando conta de equipes de terceirizados, que é uma coisa perigosíssima, essa rotatividade enorme, você não consegue nem especializar mais a pessoa e ali já está girando. Então, a gente estabiliza o emprego na distribuidora e a gente forma essas pessoas para as novas funções que elas deverão exercer. E a distribuidora pode ser esse parceiro estratégico também e ganhar dinheiro com isso. Né, nesse projeto, né, parceria com o Programa de Eficiência Energética e parceria também com a difusão de geração distribuída atrás do medidor, né, que é que a gente fala, que é o behind the meter, que é o quê? Que é para justamente a gente estar estimulando aquilo que é eficiente, o mais eficiente possível na geração distribuída, que é a redução de carga do pequeno. Né? Eu estou diminuindo a minha carga, gastos a uma instalação de geração que foi financiada ou pelo próprio o proprietário, ou com alguma ajuda, né, se for uma pessoa de baixa renda, com alguma ajuda estatal. Quer dizer, mas de qualquer jeito, para o sistema, isso é uma energia que está entrando, né, que não foi financiada na tarifa, nada. Então, a gente tem que favorecer isso aqui. Então, eu acho que a distribuidora, nesse reendereçamento, nessa renovação e nessa grande discussão de futuro de utilities, de renovação da concessão, é a hora da gente conversar justamente dessa associação e da essencialidade da estruturação nesse planejamento também, na ponta, né, de inserir isso, eficiência energética e mais geração distribuída. A distribuidora é uma grande parceira nisso, se isso for possível. E o que a gente vê? E isso aqui conversa, inclusive, com resultados daquele estudo do FMI com a Agência Internacional de Energia, logo após a crise da Covid. Você lembra? Final de 2020, acho que foi, tem mais de um ano já isso aqui. E aí eles fizeram um grande estudo macroeconômico que era para orientar os estados, dizer assim, onde a alocação de capital traz maior retorno, gera mais emprego e renda, porque justamente a preocupação era redinamizar a economia depois do colapso da Covid. E as áreas identificadas, né, foram exatamente essas, né? Eficiência energética e geração distribuída. É mais mão de obra intensivo e perfeitamente alinhado com os objetivos da transição. A gente está está saindo de energia fóssil, né? Está preparando a mão de obra, né, para o futuro, que a gente quer consumir menos e melhor, e a gente dá rumo, né, para a distribuidora, que já não sabe mais exatamente qual é o seu papel, né, e que fica aí tentando justamente se agarrar com coisas, mas, na verdade, não, o mercado que a sustenta está colapsando, que com esse nível de tarifa a gente não consegue também estruturar dessa forma. Então, é um reendereçamento de toda essa questão alinhado com a transição. Clarice, justamente quando a gente coloca uma visão na qual a distribuição, esse espaço da distribuição, e principalmente essa interface da relação da distribuidora com o consumidor, esse consumidor da ponta, esse último consumidor, e a gente privilegia esse espaço, né, onde entra a valorização da eficiência energética, da geração distribuída, o enfrentamento da pobreza energética, né, porque a distribuidora está ali no front, né, questão de qualificação, de emprego, de gerar empregos qualificados. Justamente nesse exato momento, a gente vê uma aceleração do processo de privatização envolvendo a Copel, né, que é a empresa elétrica estatal
do Paraná, a CEMIG, que é a estatal de Minas, e a Celesc, né, que é Santa Catarina, justamente que são grandes distribuidores. Então, justamente nesse exato momento onde se torna vital esse espaço, você propõe a privatização e que o que a gente tem observado de forma clara e objetiva, uma privatização profundamente associada à financiarização, a corte de gastos, a aumento de receita, a preocupação simplesmente com o acionista e nenhuma preocupação com o consumidor ou com a segurança do abastecimento. O que significa isso, Clarice? Justamente que a gente, olha, a gente tem que ir por aqui, aí você vê os caras indo para o outro lado completamente diferente. É. Isso significa o que você disse, isso é a financiarização chegando nessas distribuidoras, e isso significa, se esse projeto se concretiza, que esses estados perdem essa oportunidade, né, de usar esse instrumento. E, além disso, isso significa, quer dizer, mais uma paulada na segurança de abastecimento. A gente está lidando com um nível de risco que a gente nunca enfrentou no setor elétrico anteriormente. Essa privatização da Eletrobras é super desestruturante e agora a gente vai lá para a ponta também desestruturar. Então, a distribuidora, né, e ali ainda é diferente, porque a distribuidora ela tem essa garantia, né? Então, ela sendo privatizada, é preciso que isso... Eu não vi esse contrato novo, Bicalho, como é que eles estão querendo amarrar isso, na verdade. Eu teria que até ver com mais detalhe. Mas isso, enfim, nessa ótica, né, e nesses movimentos que são feitos, é isso. Eles não vão fazer isso. Eles não vão, eles querem ao contrário, né? Você vê essas distribuidoras privatizadas, é a terceirização total, né? É justamente não tem a qualificação, não tem a estabilidade do funcionário. Você vê, assim, situações de risco mesmo, assim, não tem mais equipe com gente tem um mini equipes de plantão para, se tiver quando tem eventos, e a gente sabe que o mundo tá nos alertando, teremos mais eventos extremos, teremos mais problemas de rede, pode ter acidente, a gente tem que ter equipe, a gente tem que ter gente preparada. Agora, claro que isso é caro, então daí justamente os ganhos de escala e escopo do setor elétrico estruturado que podem diluir isso, né? Dessa forma aí, pulverizada, não vai dar, né, Bicalha? Então é uma grande... Eu fico com problema para dar adjetivo para essas coisas que vão acontecendo, né? Eu não tenho medo de até de amenizar a gravidade justamente do que é isso. E são grandes mercados, né? E a gente está falando, inclusive, em Minas, é o mercado que mais tem geração distribuída, né? Então, eu não sei como é que eles vão lidar com isso como uma distribuidora privatizada, né? Então, eu, distribuidora, mas é porque é isso, né? Não tem isso. Eu, distribuidora, eles não olham para o negócio da distribuição, né? Eles olham realmente só para como eu vou fazer receita aqui dentro, né? E é isso. A gente não pode fazer assim no setor elétrico. Clarice, quando a gente coloca essas questões que, em síntese, é colocar a transição no centro da política pública, da política energética para o setor elétrico, é ter uma forte preocupação não só com toda a dimensão energética, mas também com as dimensões econômicas importantes hoje, fundamentais, que é geração de emprego, geração de renda, geração de dinamismo econômico, usando a transição para alavancar, explorando todas as possibilidades. Quando a gente imagina tudo isso, um desafio como esse, a gente encontra concretamente hoje um problemaço dentro do setor elétrico brasileiro, que é uma Eletrobras privatizada. Sem dúvida, esse é um grande problema que o novo setor, o novo governo vai enfrentar. E não só o novo governo, os governos, o Estado brasileiro vai passar a ter, o setor elétrico brasileiro vai passar a ter, que é justamente uma Eletrobras privatizada. E é justamente sobre essa Eletrobras privatizada e o quanto isso representa como desafio para o setor elétrico brasileiro e para o novo governo, é que nós vamos discutir no próximo bloco aqui com a Clarice. Bicalho, a questão da Eletrobras, ela tem que ser endereçada. É absolutamente insustentável, né? Então, quanto antes for endereçado, melhor, porque as consequências disso são gravíssimas e tendem a se agravar cada vez mais. Por quê? Porque a gente está falando de um agente, né? E a gente, quem nos ouve ou já nos ouviu, vai achar até repetitivo, mas a gente tem que forçar, insistir para que isso seja compreendido,
né? É o agente com poder de mercado muito grande. É um agente que vai poder dizer quanto, que vai determinar quanto custa a nossa tarifa de eletricidade. É um agente que vai lidar até com, né, índice de inflação. Porque a gente sabe que um dos componentes bastante importantes do índice de inflação é a questão da pressão, né, da inflação aqui da tarifa de eletricidade. E por quê? Porque ele é que está lá, que tem a energia estocada. A Eletrobras detém 50% dos reservatórios, né? Então tem essa questão, ela garante o estoque, né? Então quem é que consegue estocar e estocar em reservatórios já amortizados, né? É esse agente privado que tem por objetivo, que é assim o capitalismo, só maximizar seus lucros. A maximização de lucros a partir da utilização desses ativos explode a transição. Acabou a transição. Então, se a gente orienta a política energética para uma transição energética, se eu quero a descarbonização, e claro, eu quero que tenha um país onde se gera, né, emprego e que é onde as pessoas tenham renda, então o que é isso? Isso é um país onde há energia barata. Com energia caríssima, eu não consigo fazer nada disso. E eu estou precisando fazer a transição. Então, para isso dar certo, no planejamento e olhando para a transição, você tem que ter o controle desses ativos. Não pode visar a lucratividade, porque a lucratividade é esperar a escassez chegar e vender lá quando estiver no colapso, né? No limite do colapso do sistema. E esse jogo, inclusive, muitas vezes se traduz em colapso físico, né? Tem gente que torce por isso, dependendo das ações que tiver comprado, né? Isso é morte, isso é confusão, tá? Então isso é muito, muito sério. Então esses ativos não podem ser utilizados com essa função. Esses ativos eles têm que ser usados com o objetivo de atingir a transição. E aí o que é isso? É aproveitar que eles estão amortizados e, claro, né, a gente tem que dar uma olhada nas linhas de transmissão a um parque envelhecido e tudo isso, e aí sim, fisicamente modernizá-lo. Mas a nossa estrutura é toda feita para isso, e é isso que permite que o Brasil dê o salto e seja o líder da transição energética. Porque a gente tem um setor elétrico com linhas de transmissão que integram esse país inteiro e que ligam 4 climas diferentes. O setor elétrico ele já foi pensado, adaptado no aproveitamento dos recursos naturais do território brasileiro. Ele é ancorado nas nossas especificidades geográficas reais. E aí, a cereja, né, é que a gente ainda tem dotações extraordinárias de sol e de vento e de biomassa, que a gente fala pouco, porque nessa literatura toda internacional acaba que a biomassa aparece pouco, né? Mas para o Brasil isso tem uma outra proporção, tanto para o setor elétrico como para o setor de combustíveis. Então, esses elementos são essenciais para garantir a modicidade e até para a gente calibrar essa penetração de energias renováveis. Porque eu entro com renovável até onde eu conseguir garantir a estabilidade, porque é o objetivo primeiro de qualquer governo responsável é garantir segurança de abastecimento. Então, essa penetração também ela é pensada e ela é estruturada. Quando a gente faz o jogo do reservatório amortizado cobrindo a renovável variável, que é a mais barata de todas, a gente joga esse preço para baixo. A gente tira esse gás caro, né? A gente opera esse conjunto como ele foi pensado, da forma mais eficiente possível, né? É a operação coordenada, integrada que vai dar esse jogo, né? Que dá essa coisa, essa mais-valia para o setor elétrico brasileiro. Só é a operação coordenada que permite isso. E essa aí não é a que maximiza lucro, não é a que o investidor privado vai querer. Portanto, está posto. Se a gente quer retomar esse setor para ser instrumento de desenvolvimento, como a Ilumina sempre pensou o setor elétrico, para ser instrumento que gera energia barata, para essa reindustrialização, para diminuir pobreza energética, a gente tem que usar isso com o objetivo da modicidade tarifária. Senão não vai dar certo. Então, é um ou outro. Eletrobras privatizada com controle desses ativos impede, tá? Não é podemos harmonizar, não, é conflitante. Então, aqui a gente vai ter que enfrentar isso. Eu acho que quanto antes, melhor. Clarice, tem um tema associado à privatização que fatalmente vai ser colocado na mesa, que é a questão da descotização. Existe uma descotização que é fruto do próprio processo de capitalização, o que esse processo de capitalização indica que a energia da Eletrobras, que era vendida em regime de cota, vai passar a ser vendida pelo preço de mercado, e essa descotização vai se dar nos próximos 5 anos, né? Começa com 20% em 2023, e depois mais 20, mais 20, mais 20, né? Até o final você descotiza tudo e a Eletrobras pode jogar tudo
toda essa energia e vender ao preço do mercado. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Porque isso é um processo que vai acontecer nos próximos 5 anos, a descotização e o impacto dessa liberalização do preço, que na verdade é uma liberalização, né? Porque a partir do momento que você vende no Mercado Livre, você já não vende mais no mercado regulado, né? Você vende pelo preço que você quiser, que você acertar. Enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da descotização, que isso vai ser um tema pesado, inclusive, para o novo governo, se ele vai bancar essa descotização, se ele não vai, enfim. Ricardo, eu espero que esse seja justamente o centro do enfrentamento, né? Porque e aí puxando para outras crises que a gente está vivendo na institucionalidade brasileira, né? Então reintroduzir a garantia que está se operando em um Estado de Direito, onde contratos são respeitados e com estabilidade jurídica. Ora, não se pode pretender operar num espaço como esse em cima de uma descotização, porque a descotização, ela representa justamente, não é que ela representa, ela é, né, a quebra de contrato com os brasileiros consumidores das distribuidoras. A energia mais barata do sistema elétrico brasileiro, que compunha 20% da parte energia da nossa tarifa, das distribuidoras, era essa eletricidade vendida por até R$100. A gente está entrando em espaços onde essa eletricidade pode ser negociada a mais de R$2.000. Tá? Mercado Livre é quanto tiver valendo, né? Para quem quiser, por quanto quiser. Então, a gente perde a mão assim, completamente. Então, a descotização, ela é inconstitucional, a descotização. Vou deixar os juristas falarem sobre isso, mas assim, parece flagrante, não é? Essa energia estava contratada, quando se privatiza a Eletrobras, fala, você contratou, né, você ganhou uma concessão de uma usina que estava no regime de cota e agora ela transforma-se para um produtor independente, muda o regime de operação dessa usina para transformar nessa usina que pode se valorizar, né, como o seu operador bem entender. Então, essa mudança de regime, se ela não foi equacionada com os consumidores, se isso não foi discutido, como não foi, porque não houve sequer uma audiência pública na Câmara, isso foi tramitado em urgência e ninguém deu atenção a isso, né? Isso é uma quebra de contrato, essa é uma ilegalidade. E é uma ilegalidade que, além, né, do mal feito, representa a desestruturação da economia brasileira para o futuro. Ano que vem a gente vai ver o que vai acontecer já. Vai começar a brincar disso, né, se nada for feito. E aí o que representa? Porque ano passado, né, houve uma enorme pedalada no setor elétrico e ninguém fez nada, né? O que eles fizeram na privatização? Aportaram justamente um montante para compensar essa descotização, né, e aportaram 5 bilhões de reais para compensar justamente o impacto tarifário de aumento de subsídios, de várias coisas, né? Todos esses desequilíbrios, né, que aparecem na nossa conta, mas eles jogaram esse dinheiro na nossa conta neste ano, 2022, 5 bilhões. No ano que vem, quando 20% dessa energia mais barata for descotizada, sem que a gente saiba nada, como é que vai estar a hidrologia, como é que vai estar o nível de preço, como é que vai estar a economia brasileira, aí a gente vai ver, porque só vão entrar 500 milhões. E o que aconteceu nesse meio tempo, em paralelo? Os subsídios, essa conta, justamente que eles tentaram maquiar, esconder com esse aporte, ele não para de crescer. Ele continua naquela dinâmica, né, nessa trajetória de aumento explosivo. Por quê? Porque dentro dele tem a tarifa social, nesse país empobrecido e miserável. Dentro dessa tarifa social, o que está se chegando agora, né, o que vê nesse apagão dos dados e tudo isso, uma nova descoberta feita é que justamente foi decidido em 2021 que toda a população que está no cadastro único, quer dizer, a extremamente vulnerável, teria automaticamente direito a essa tarifa social, que é uma tarifa incentivada, subvencionada de eletricidade, rateada, né, pelos consumidores todos. Porque é decidido pela sociedade brasileira que a universalização do acesso à eletricidade, inclusive isso é uma coisa mundial, faz parte, né, do mínimo, né, para a pessoa viver com dignidade nesse mundo. Tá? Mas eu fui fazer esse parênteses e me perdi. Onde eu estava, Bicalho? Sobre a descotização. Sim, mas... Não, o que acontece, Clarice, o que é interessante nesse ponto é o seguinte, por exemplo, que a gente conversa, né? Enquanto na Europa, quando você tem a pandemia, quando você tem a saída da crise, o aumento da pobreza energética, o Estado entra e gerando uma série de discussões, né, sobre questões fiscais, sobre a sustentação disso, ou seja, o preço da energia se mantém,
os rendimentos e os ganhos das empresas de energia se mantêm, e, no entanto, o É, Estado entra cumprindo. Isso é uma baita discussão que você tem na Europa. Aqui no Brasil, não, né, Clarice? Porque, na verdade, quem entrou foi o consumidor. No caso da conta da Covid, o Estado não entrou, quem entrou foi os consumidores, pagando. Você pegou um empréstimo no sistema bancário, pagou as distribuidoras e enfiou um crédito, né? Enfiou uma dívida a ser paga durante 60 meses no consumidor. Quando você vai para a tarifa social, quem paga a CDE, quem é que cobra a CDE? O consumidor. Então, quando na Europa você nota, né, toda a discussão envolvendo essa questão do preço, aqui não. é. Continua remunerando as empresas de energia, que não, né, não têm perdas, e tudo em cima do consumidor, que faz com que a gente esteja concretamente, o consumidor brasileiro paga a energia elétrica dele no crediário. Ele não tem renda hoje para pagar a energia elétrica dele à vista. Ele paga no crediário. E se a gente somar isso na questão que a gente sabe que a rapaziada recorre ao cartão de crédito para pagar essas contas, ainda fica com a dívida no cartão de crédito, ou seja, no Brasil não se tem renda hoje para se comprar e pagar a energia elétrica à vista, é no É. crediário. É. É E nas isso se Casas soma. Bahia, meu amigo. É. Não, isso se soma a essa constatação terrível também que as famílias brasileiras já não têm, né, condições de pagar suas despesas correntes. A cada mês a gente bate um recorde, né? Então, 30% em setembro, não sei quanto foi em outubro, por aí. Né? Então, é gravíssimo, as pessoas não estão conseguindo pagar suas contas. Mas o que eu estava falando, na verdade, é que eu fui abrir para falar justamente essa descotização, na verdade, o impacto foi jogado, foi camuflado com fins eleitoreiros. A gente vai começar realmente a sentir esse impacto no ano que vem, e, enquanto isso, na verdade, a pressão tarifária só aumenta. E foi aqui que eu me perdi, porque isso aqui me deixa muito preocupada. Quer dizer, a pobreza aumenta. E a gente descobriu que dessas pessoas do cadastro único, na verdade, 14 milhões de famílias continuam sem ter o acesso de tarifa social. Então, essa tarifa social ainda vai aumentar mais ainda. E ela deu um salto quando teve essa inclusão, né, automática a partir do cadastro único. Então, na verdade, é mais um salto que vai dar. Além disso, a gente vê dentro dessa conta de subsídio também, Bicalho, a questão da CCC, né? Então, essa conta de combustíveis que a gente vê que ela é inflacionada pelo preço dos combustíveis. Né? Não é uma população consumidora aí que está aumentando, é a exposição a essa volatilidade de preço que aumenta. Então, você tem um mercado cada vez mais exposto, não é? E essa energia sendo descotizada para ser aí valorizada por preços que a gente ainda não tem a menor ideia do que serão. Bom, vocês bom, vocês tiveram aqui uma ideia do tamanho do problema, né, que o novo governo vai enfrentar. É realmente um quadro muito complicado esse do setor elétrico, muito difícil. Então, eu gostaria de agradecer a Clarice, né? Clarice, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente nesse curto-circuito, ajudar a gente a entender, né, o tamanho, o desafio que está envolvido. Isso é uma coisa que você se envolveu bastante, né, muito nos últimos anos. E vamos ver o que, que vai acontecer, né? Acho que o jogo está em aberto, o jogo está sendo jogado. A gente, nós que somos ligados, né, a uma visão mais progressista, né, do setor elétrico, que a gente tem preocupações maiores de que esse setor ajude no desenvolvimento do país, ajude na redução da desigualdade e que a energia possa servir como esse instrumento de desenvolvimento, de bem-estar e de conforto para a sociedade, que, na verdade, gente, é uma visão histórica do setor elétrico e da energia elétrica. Isso estava presente lá no Tesla, lá no final do século XIX, o Tesla tinha essa visão, né? Ele gostaria que as invenções dele justamente colocassem essa energia à disposição da maioria de pessoas que pudessem, né? Da coletividade, né? Das pessoas, e melhorasse a vida das pessoas. Então, isso não tem nada de mais, gente. Isso não é uma visão de esquerda do setor elétrico. É uma visão histórica que o setor e sempre teve, não só aqui no Brasil, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Enfim, obrigado, Clarice, muito obrigado pela sua presença.
Se vocês quiserem, o documento está disponível lá, né, no site do Ilumina, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Esse foi o último curto-circuito do ano, né? Então, Clarice, a gente deseja, né, para o pessoal que acompanha a gente, um final de ano tranquilo, que tudo corra bem para vocês, para os seus familiares. E ano que vem vai ser um ano difícil, um ano de muita luta, mas vai ser um ano bastante interessante. Então, a gente se encontra aqui, né, no canal do Instituto de Economia no ano que vem. Claricinha, suas últimas palavras no É isso, programa. é, não, que não sejam, né? Espero, que eu também tô querendo ver muita coisa ainda. Então, agradecendo, Bicalho, não tem nem que me agradecer, na verdade é um prazer, e é né, nesse compartilhamento que a gente vai avançando nessas discussões. Eu convido realmente todo mundo a ler a carta, porque além da carta e de propostas, a gente acha que é uma agenda que deve realmente ser discutida num projeto de reestruturação. E ao longo desse ano, né, Bicalho, tão difícil, a gente viu também pessoas que chegaram, né, que se aproximaram e que quiseram aprender e que se tornam também, de certa forma, parceiros, né? É o André Roncalha, que tem um canal bacana, que fez programas também sobre o tema da Eletrobras, né, o pessoal dos sindicatos, né? Tanta gente legal também que eu acho que agora está entendendo, né? A gente tem que estudar para se defender e a gente tem que entender o que está acontecendo aqui, né? Então, eu acho que nessa soma a gente talvez consiga, e junto ao Ilumina, iluminar, né, um pouquinho essas discussões. Eu me associo nesse desejo de feliz ano novo, de tudo de bom, né, de um espírito de luta e de amorosidade, né, que a gente tenha um ano mais fraterno, mais leve, mais alegre. E eu acho que tudo isso a gente tem quando a gente tem um propósito, né, quando a gente tem um projeto, né, mais construtivo, federador, que agrega, não estamos excluindo, na verdade é o contrário. Então eu quero entrar com muita esperança e sabendo que é difícil, mas é o propósito, né? É aquilo que vai nos portar. Então, muitas felicidades, foi um prazer. Obrigada, Bicalho. Obrigado mais uma vez, Clarice. Lembrando aqui também o Luiz Nassif, né, que nos recebeu, o Paulo Moreira Leite, Isso, no 247. Muita claro, meu gente Deus. tem dado espaço para a gente, então a gente gostaria de agradecer a todo mundo. Bom, e para É isso aí. fechar, um beijão a todos e a todas, e a gente se vê aqui, né, no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no ano que vem, aqui no seu curto-circuito. Um beijo grande, mais uma vez, em todos, em todas. Enfim, gente, vamos em frente e vida que segue. Isso aí.